Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus possa cobrir com as suas misericórdias todos vocês que buscam um conhecimento, que buscam entender um pouco da palavra do Senhor. Queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa apostila, que o tema é Introdução à Bibliologia, não é? Nós tivemos essa ideia de estar dando sequência a esse estudo via vídeo, porque na verdade nós tivemos ali alguns problemas, não é? Desde essa época da pandemia e tudo mais. Então, assim, nós cremos que as aulas em vídeo, elas vão alcançar mais pessoas, na verdade, né? E nós temos uma turma também de teologia aqui em São Paulo, e que nós estamos fazendo mais essa ferramenta, estamos trazendo mais essa ferramenta para que os alunos pudessem aí não perder as suas aulas, pudessem aí dar sequência ao seu trabalho, aos seus estudos e tudo mais. Então, a apostila é essa daqui, tá? Introdução à Teologia. Se você tiver interesse de adquirir essa apostila, o telefone nosso, o WhatsApp, vai estar aí no finalzinho do vídeo, não só desse, mas nos demais vídeos. E aí você entra em contato com a gente vê a melhor forma de estar enviando para você essa apostila, tá bom? Lembrando que são valores simbólicos, na verdade, né? Se você for ver, você não vai gastar não vai pagar nem aí o material, né, que realmente a gente gasta para poder confeccionar essa apostila. Amém? Então, nós vamos aí dar sequência à página 2 da nossa apostila. Hoje eu estou aqui com a minha companheira, a Bíblia na versão NVI, uma Bíblia do Ministro, que é muito boa, certo? E também, se você tiver interesse em adquirir, você entre em contato conosco, que é uma ferramenta aí muito boa para nós aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Então, a página 2 aqui da nossa apostila, ela dando sequência, né, à aula, e só desculpa aí que, como é uma coisa assim meio improvisada, nós estamos iniciando aí esse módulo dessa forma. Então aí eu vou estar olhando muito aqui para baixo, que aqui está a minha mesa, né? Vou mostrar até para você aqui, ó. Aqui está a minha mesa, certo? Minha mesa com a Bíblia, a apostila e algumas anotações, tá bom? E é isso aí, certo, queridos? Então vamos continuar aí a nossa aula, a nossa sequência. Bom, a página 2, ela começa assim: você deve ler a Bíblia para ser sábio, crer nela para ser salvo e praticá-la para ser santo, não é? Como nós já havíamos corrido um pouquinho com o que nós estávamos aqui vendo, a Bíblia, nós vamos aqui para a página 2, na verdade o item 4, mas no finalzinho do item 4, tá? Que foi dado ali o item A, por exemplo, adquirindo um exemplar para si, né? O item B, decidir firmemente começar um projeto de leitura, que isso tudo está dentro de como devemos estudar a Bíblia. Uma pergunta: como devemos estudar a Bíblia, na verdade, né? Recapitulando, então, adquirindo um exemplar para si, você tem que ter um exemplar seu da Bíblia, não emprestado, porque você vai fazer algumas anotações ali, às vezes você vai precisar grifar alguma palavra que é difícil, e aí nós vamos dar a tradução para você, a melhor tradução possível, e você vai colocar aí do ladinho ali, tal, escrever, né, com a caneta, para ficar melhor, para quando você abrir a Bíblia, for ler aquele texto, ele está bem explicadinho para você.
Lembrando que é assim que as Bíblias de estudo elas aparecem, né? Elas são lançadas. Geralmente elas são Bíblias normais, que aí tem as anotações ali do pastor, do mestre, do líder, que teve aquela revelação. Então aí ele vai, anota ali na Bíblia, e as anotações vão ali pela Bíblia inteira, tal, e aí quando tem uma boa quantidade de anotações, de pensamentos, de reflexões, aí é lançada aquela Bíblia, geralmente com o nome do autor, né? Então, provavelmente, se você for um estudante aí assíduo e atento da Bíblia, você também vai aí ao final de um curso como o nosso, você vai ter uma Bíblia aí com muitas e muitas anotações, muitas referências, muitos pensamentos, muitas meditações. Isso é muito bom para você e para suas consultas, né, futuras aí, tá bom? Então, o item B, decidir firmemente começar um projeto de leitura. Você tem que começar e tem que se manter firme para começar, né, um projeto de leitura bíblica. Nós estamos fazendo um propósito todo mês de ler um livro da Bíblia, e aí eu passo nos grupos de teologia das escolas que nós temos, né, das salas de aula que nós temos, os núcleos que nós temos. Nós passamos até para a nossa igreja, nós passamos para os irmãos esse projeto de leitura, e aí os irmãos eles têm se engajado, eles têm começado esse projeto aí. É legal porque é todo mundo junto, né? Aí quando surge uma dúvida, aí eles colocam lá no grupo de WhatsApp, aí quem tiver mais apto para responder, responde e tal, aí a gente às vezes gera um debate sobre aquele texto e tal. Então é muito bom, é muito gratificante. Então nós estamos fazendo isso com a nossa escola, com a nossa igreja, com os grupos que nós temos, e está sendo muito bom. Esse mês agora, mês de agosto do ano de 2022, nós estamos aí no mês, hoje é dia 3, né? Nós já estamos no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E para você ver que é uma coisa assim maravilhosa, várias perguntas, várias respostas e várias meditações, e tem abençoado muitos irmãos. Isso é muito bom, né? Se você puder fazer isso na tua igreja também, nos seus grupos, é muito bom, amém? Então, como devemos estudar a Bíblia? O item C, separar horário adequado para isso. O item D, escolher um local que não irá tirar a sua atenção. Claro, se você lê a Bíblia, ou pelo menos você tem um plano, um projeto de ler a Bíblia, você tem que ler num lugar que você vai poder se concentrar na leitura, naquilo que você está fazendo. Porque não adianta você querer ler a Bíblia com a televisão ligada, com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, na frente da tua casa, sentado na calçada, com a rua passando o carro, uma rua barulhenta, pessoas falando. Então não tem como você se concentrar na leitura da palavra de Deus. E lembrando que, isso nós vamos falar durante aí toda a nossa aula, nós vamos falar que a bênção vem para nós na leitura da palavra quando nós entendemos que para que isso aconteça você tem que ter 3 passos, na verdade. O primeiro passo é você abrir a Bíblia e ler, né? Você lê a palavra de Deus. O segundo passo é você estudar a palavra de Deus, que aí é um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de tempo, requer uma certa disciplina, não é? Requer aí uma certa estrutura, um certo direcionamento para você estudar a palavra de Deus. Nada melhor do que uma escola teológica, uma escola bíblica, uma escola dominical, ou você ter um discipulador que pode dividir com você o estudo e tal, está ali para te ajudar, né? E aí esse é o segundo passo. O terceiro passo e o mais importante é a meditação. Por que as pessoas não são abençoadas? Porque elas param no primeiro ou param no segundo passo, né? E na verdade o que o Espírito Santo deseja é que nós cheguemos até o terceiro passo, que é a meditação. É você parar para analisar aquilo que você leu, aquilo que você está estudando, e quando você para meditar nisso, aí sim
o teu coração ele se enche da palavra, a tua mente, né, o teu espírito é alimentado, o teu espírito é abençoado, e aí há uma transformação, uma mudança, eu diria assim, gradual, né? Mas ao final dessa transformação você vai ver que é uma coisa radical, né? Transformará a pessoa radicalmente, mas só através do terceiro passo. Então, primeiro, recapitulando, é a leitura da palavra, segundo é o estudo, e aí o terceiro e mais importante é a meditação na palavra, tá? Então, o item F, orar antes de ler a palavra, orar antes de estudar, orar antes de meditar. A oração, ela acalma a ansiedade do nosso coração, ela acalma a ansiedade do nosso eu, do nosso ser, da nossa alma. A oração, ela é como se fosse ali um bálsamo para o nosso dia a dia, né? Você vê, às vezes vem correndo, você teve um dia bem movimentado, um dia bem, às vezes alguns, né, bem tribuloso, como diz. Então, quando você ali tem o ato de orar ao Senhor, você automaticamente você entra ali no estado de paz, de tranquilidade, não é? E aí te prepara para você poder meditar na palavra, para que tenha aí um efeito muito melhor, tá? Então, orar antes, tá? O item G, ter sempre um caderno de orações, algo para você anotar. Se você não tem um caderno, você arruma uma folha, você até no próprio celular você pode ter aí alguns aplicativos de anotações. Eu uso um aplicativo muito bom no meu celular, depois eu vou até deixar para vocês aqui o nome, ver se eu consigo colocar aqui em cima depois o desenho dele, para você colocar de milhares, tá? Mas o que eu uso tem como é que eu posso, tem suprido, como é que eu posso dizer, né? Tem suprido aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, né? E muito simples esse aplicativo e muito bom, né? E dá para você salvar no teu e-mail, mandar cópia para os seus e-mails, para os meios que você tem aí para armazenamento. Dá para você fazer, então você não perde nada, é coisa muito boa. Depois eu vou pôr aí para vocês, tá? E esse caderno de anotações é muito bom, porque principalmente quem vai ministrar a palavra, quem é professor também de escola dominical, escola teológica, não é? Quem é pregador, quem é ministro, esse caderno de anotações ele vira como se fosse ali uma fonte de bênção, uma fonte de pregação para nós que mexemos com a palavra de Deus, né? Que lidamos com a palavra de Deus. Então, o caderninho de anotações é aquilo que você vai consultar quando você vai preparar uma mensagem, quando você vai preparar um estudo, quando você vai preparar uma apostila. Com certeza o Espírito Santo vai te direcionar para aquelas anotações ali. E é uma bênção, tem sido uma bênção. Eu tenho alguns cadernos de anotação. Inclusive eu tenho um que para mim é um tesouro ali maravilhoso. Tem muita coisa de curiosidades que quando eu preciso e não consigo material referente àquilo, eu corro para ele e é uma benção. Amém, meus irmãos? Então, o item G, que é o caderno de anotações, o item H, que é ler a Bíblia toda, não é? E o item I, que é ouvir louvores, tá? Gospel, evangélicos, ouvir louvores e procurar entendê-los segundo a palavra de Deus. Quando você medita nas escrituras, quando você estuda, quando você lê, quando você entende aquilo que você está lendo, você começa a ouvir os louvores, e aqueles louvores que realmente são bíblicos, você vai sentir ali a bênção em você ao ouvi-los. Mas aqueles que não são bíblicos, na hora o próprio Espírito Santo vai tocar em você para te falar, isso aqui não está na palavra, isso aqui não é bíblico, tá? Então, ouvir louvores é um excelente, eu diria, exercício para você buscar ali as referências da palavra do Senhor. Amém? E aí tem um dado aqui na apostila, lembrando que a apostila é essa apostila aqui,
e nós estamos seguindo por ela, porque todos os alunos já têm essa apostila, então se você se interessa também, você tenta adquirir esse material, e aí vai ser mais fácil para você ir acompanhando também, tá? Em primeiro momento, nós estamos aí seguindo a própria apostila, passo a passo, tá? Então vai ter um dado. O Brasil, ele é o 27º país no ranking de leitura de livros no mundo. Aí são livros em geral. O Brasil é o 27º colocado no ranking de leitura de livros. E à frente do Brasil, na frente dele, só para citar alguns, estão aí Índia, Tailândia, China, Filipinas, Egito, a República Tcheca, a Rússia, Suécia, França, Hungria, Arábia Saudita, Polônia, Venezuela, Estados Unidos, Austrália e a Argentina, Turquia, Espanha, Canadá, Alemanha, África do Sul, Itália, México, Reino Unido e tudo mais, tá? Dados de 2019, tá? Pesquisa, né? Dados de 2019. Então, o Brasil sendo o 27º país em leitura, né? No ranking de leitura. E aí, o item 5 da Bíblia, a Bíblia como um livro, tá? A visão secular, a Bíblia como um livro, ela no meio dos demais livros aí, no meio secular. A Bíblia no meio secular, ela é o livro mais lido, mais copiado, mais vendido no planeta há décadas, e isso há muitas décadas, tá? É o best-seller de todos os tempos. Se você colocar ali quantidade de Bíblias vendidas, comercializadas, junto com outros livros que também são best-seller, você vai ver que a diferença é muito grande de quantidade de Bíblias para esses livros aí. Bíblia em primeiro lugar, né? O item C, ela é o primeiro lugar em todas as listas das editoras mundiais. Todas as editoras que ali imprimem as Bíblias, é uma diferença assim astronômica de quantidade de Bíblias para a quantidade de livros vendidos, né? E ela se mantém ali naquele patamar, tá? Embora nós vamos ver um pouco mais para frente que isso tem mudado muito, tá? Ainda ela é a campeã de vendas, mas isso tem mudado muito, tá? Então, estima-se que 67% de todas as casas no mundo tenham um exemplar da Bíblia ou alguma porção da Bíblia, uma Bíblia inteira ou algum pedacinho, ou algum livro relacionado à Bíblia, essas casas possuem. O item E, a cada 10 pessoas no mundo, estima-se que 6 delas já tiveram um livro completo ou uma porção nas mãos, tá? Então, a cada 10 pessoas no mundo, 6 já tiveram contato aí com a Bíblia inteira, de você poder pegar, poder abrir e folhear, ou um pedaço ali, uma porção da palavra de Deus, tá? Outro item, cristãos em geral, lembrando que eu estou seguindo a apostila que está aqui na minha mão, que você pode adquirir se você quiser, tá? Cristãos em geral, estima-se que a cada 10 cristãos, aí já é no meio evangélico, no meio gospel, no meio cristão, tá? Estima-se que a cada 10 cristãos, 4 sabem quem é Jesus. E aí já começa a gente já, como diz ali o caipira, começa a entortar já o negócio, né? Porque a cada 10 cristãos, que isso deveria ser o feijão com arroz dele, né? A cada 10, somente 4 sabem quem é Jesus, aí o negócio já fica meio estreito, né? Quem é Jesus e para que ele morreu realmente. Então, a cada 10, 4 sabem realmente que Jesus, quem é Jesus e para que ele morreu, né? Salvação, para salvar o pecador, para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que crê nele, né? Então, de 10, só 4 sabem para que realmente. Então, isso é uma coisa muito preocupante, é muito preocupante. É para isso que a gente está aqui, para isso que a gente luta, para poder levar conhecimento de forma simples e direta para as pessoas que precisam, não é? O item B, a cada 10 cristãos,
4 carregam algum exemplar na bolsa ou outros. Então, de 10 cristãos, somente 4 carregam ali na tua bolsa, na mochila, uma Bíblia, né? Um exemplar da Bíblia, ou grande que nem essa. Aliás, essa aqui não é grande, essa é média, né? Uma Bíblia média, por aí você já vê o tamanho dela, ó, uma Bíblia média. Tem Bíblia que é bem grande e tem Bíblia que é bem pequenininha, né? Tem Bíblia que é isso aqui, ó, metade disso aqui. E para bolsa, né? Principalmente bolsas de mulher, né? Que são pequenas. Tem muitas Bíblias boas, com letras até um pouquinho maiores, mas que cabem ali sem problema na bolsa, numa mochila, né? O homem gosta de andar com mochila, né? Cabe ali numa boa. Eu ando com as minhas Bíblias, sempre tem alguma Bíblia dentro de alguma bolsa que eu vou sair, sempre tem, né? Claro que você tem aquela Bíblia que é o teu xodó, né? Então, às vezes a gente só troca de bolsa, mas pega a Bíblia e coloca lá, a gente levar, né? Então, um item preocupante: a cada 10 cristãos, só 4 carregam a Bíblia, tá? De 10 cristãos, apenas 2 leem a Bíblia todos os dias. É isso mesmo que você ouviu. De 10 cristãos, apenas 2 leem a Bíblia todos os dias. Ou seja, para 10 cristãos, enquanto 2 leem a Bíblia todo dia, os outros 8 não estão tendo contato. Ah, por que o mundo está assim hoje? Está explicado. De 10, só 2 é muito pouco. Quisera que fossem 6, 7, 8, né? Ou todos os 10 tivessem contato com a palavra de Deus todos os dias. Aí a coisa seria diferente. Nós viveríamos num mundo muito melhor, com toda certeza, tá? Porque não é assim, irmãos. No dia de hoje, todos podem ser crente. E você vê cada tipo de gente que fala que é crente, mas as obras, o comportamento dessas pessoas, a índole, o caráter dessas pessoas, o que elas passam, o que a gente vê da vida delas cotidiana. E hoje tem internet para você ver tudo. Aí você fala, não, como diz aí um pastor que é cantor, né? Fala, não é crente não. E não é crente mesmo. É a pessoa ficar nervosa quando a gente fala que não é crente. Não é crente, não é evangélico, não é cristão. Não é mesmo, meu irmão. Sabe? Tem alguns requisitos para você ser crente. Você tem alguns passos, né? Alguns tipos de como é que a gente pode dizer? Quando você vai fazer um bolo, você tem que ter os ingredientes. Se você não tiver os ingredientes certos, aquele bolo não vai ser bolo, vai ser qualquer coisa, não é? Então, para você ser um crente, você tem que ter os ingredientes. Se você não tiver os ingredientes que a gente já conhece, né, que é aceitar o Senhor Jesus, ter o Senhor Jesus como único Salvador, procurar ter uma vida reta diante do mundo, da sociedade, da sua família, da tua casa, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola. Você não procurar ter a Bíblia como uma regra de vida e diária, você não é crente. Quer dizer, faltou o ingrediente desse bolo, e às vezes o ingrediente é o ingrediente principal, que é a santidade, que é o você querer seguir a Jesus, de querer levar a sua cruz, como ele disse, negar-se a si mesmo, rejeitar as coisas do mundo, não é? Se descolar das coisas do dia a dia, aquilo que é mundano, para que você venha a ser um cristão. Porque não adianta, você pode falar muito bem. O que você me diria? Eu gosto muito de usar exemplos assim, simples. O que você me diria se eu vou usar a torcida do Corinthians, né? Apesar de eu ser de outro time, mas eu vou usar a torcida do Corinthians. Se você fosse um corintiano verdadeiro, de camisa, de ir no estádio, de torcer, de levar bandeira, de não perder um jogo e tal, e aí de repente tivesse do teu lado um outro corintiano, que você vê que aquele corintiano ali, por baixo da camisa dele está uma camisa do outro time, do rival. E aí? Que ele está ali assistindo o jogo com você, que fala que é corintiano, mas na verdade ele torce para outros times. Você diria que ele é um corintiano genuíno? Não é. Então isso também acontece
evangelho. As pessoas falam, não, eu sou evangélica e tal, Jesus é o meu time. E aí quando você vai ver, ela torce para outros senhores, vamos dizer assim, ela tem outros senhores além do Senhor Jesus. É uma comparação simples demais, mas é mais ou menos assim, tá? Então por isso que a Bíblia fala, não pode jorrar de uma mesma fonte água boa e água ruim, água doce e água salgada. Não pode, não tem como, tá? É assim, tá bom, irmãos? Então, de cada 10 cristãos, somente 2 leem a Bíblia todos os dias, tá? Isso é uma grande diferença para quem lê e quem não lê, tá? O livro mais lido, qual é o livro mais lido da Bíblia? Assim, de primeira, de pronto, para você, qual é o livro mais lido da Bíblia? Será que são os Evangelhos? Será que é o livro de Apocalipse, que é um livro que inspira medo em muita gente? Eu digo para você que não. Segundo pesquisas, o livro mais lido é o livro de Salmos, mas não o livro todo, tá? Você tem aí algumas porções. Então, as porções mais lidas do livro de Salmos, claro, é lógico, é o Salmo 23. Se você perguntar para uma pessoa qualquer na rua, o Salmo 23, o que diz? A pessoa vai te falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já nasce, o médico, na hora que dá o tapinha lá em você, ele já olha para você e fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Criança, a gente dá risada, mas é verdade, é uma coisa que vai passando, isso vai passando. Você vai ouvindo, vai gravando, vai guardando aquilo ali, né? E guarda mesmo, de tanto que você escuta, você vai gravando na tua mente, não é? Isso todas as religiões que são cristãs sabem disso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, o segundo texto mais lido dentro do livro de Salmos, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu faço até uma brincadeira com meus alunos, eu falo: vamos lá, todo mundo junto, sem errar, na mesma tradução. O Salmo 91, todo mundo conhece, todo mundo sabe, vira um coral. Mas, e você entende realmente o que está escrito ali? Você meditou no que está ali escrito? Você tem dimensão do que realmente aquilo quer dizer para o teu espírito, para a tua alma? Não. Eu te falo que mais de 95% conhece, sabe de cor, mas não tem nem noção. Aí a gente já entra de novo naquela parte que nós falamos, os 3 passos, não é? Que é a leitura, o estudo e a meditação. Se você parar na leitura, é capaz de tanto que você ouviu, de tanto que você lê, você grave. Isso é fato. Se você for estudar, é capaz de que você estude, você saiba quando foi escrito e por quem foi escrito e quantos versículos tem, quantas estrofes tem, que o salmo era uma música, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se você não der o 3º passo, aí você não consegue extrair do que... você não consegue extrair o que realmente era a intenção do nosso Deus de nos dar o escrito do Salmo 91 ou do Salmo 23. Quando você para analisar, Salmo 91 vai: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, tem uma habitação que você pode estar quando você está aflito. Você pode ir a um lugar. É um lugar para você se esconder, um lugar para você estar protegido, que é a habitação do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Você, quando está cansado, quando você está moído, quando você está cheio de problemas, você só precisa às vezes de um lugar para fugir e descansar. E tem esse lugar. Salmo 91 te conta onde é esse lugar. E aí ele discorre ali sobre o desenrolar quando a pessoa precisa de ajuda e ela vai para os braços do Senhor para descansar, né? E o Senhor Jesus, conhecendo isso, né, a própria Bíblia diz que Ele é a palavra. Ele disse uma certa vez, né: vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí você já conecta com o Salmo 91 direto. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. É maravilhoso isso, é tremendo, né? Quisera que todos que lessem ou que soubessem de cor este salmo, eles meditassem no que realmente ele quer dizer, né? Outro texto, depois você leia na tua casa, muito famoso, Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. 1 Coríntios 6:12, né? É o próximo. Filipenses 4:13, 1 Coríntios 6:12. Você vai, às vezes de referência, você vai falar, não sei nem o que quer dizer, onde está, ou o que quer falar isso daí, né? Esse texto aí. Mas quando você lê, você fala, já sabia que era isso. Eu já sabia, já ouvi, tá? Então, essa foi a página 2. Página 3 da nossa apostila, ela tem um título que é assim, crentes evangélicos. Aí são outros dados, tá? Crentes evangélicos. A grande maioria dos crentes que disseram que leem a Bíblia o fazem por celular ou aplicativos, nos dias de hoje, tá? A grande maioria dos crentes que disseram que leem a Bíblia, eles leem aonde? A grande maioria no celular ou aplicativos de celular, tá? Eles não possuem Bíblia e por conta disso não levam para a igreja. O que a gente vê é nos cultos, né, onde nós temos a oportunidade de ir, quando você fala assim, abre a sua Bíblia no livro tal, quando você olha um monte de gente com o celular na mão, não tem Bíblia. E por que não tem Bíblia? Às vezes é vergonha. Aí quando você vai questionar, você vai falar, não, porque a Bíblia é grande, aí não cabe na minha bolsa, é pesado e tal, e não tem como e tal. Aí eu digo para você, é conversa. Ou a pessoa não quer que ninguém veja, ou no trabalho dela, na escola, ou nos lugares onde ela vai, né? Ou simplesmente ela tem vergonha mesmo, sabe? Tem vergonha, não quer, né? E isso é uma coisa muito triste, vamos dizer assim, porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Eu disse para uma pessoa da minha família, eu falei, olha, agora não tem como você dizer que você não é crente, todo mundo vai olhar para você e vai ver que você é crente, porque ele ganhou uma Bíblia grande, muito bonita, uma Bíblia de estudo muito top mesmo. Ele ganhou essa Bíblia, e parabéns para quem deu essa Bíblia para ele, porque é um investimento, e é um investimento assim de quem gosta mesmo da pessoa, porque aquela Bíblia é caríssima, e essa pessoa deu de presente para essa pessoa da minha família, né? E aí eu falei, agora não tem jeito, você vai guardar na bolsa, você vai andar com ela, todo mundo vai saber que você é crente, não tem jeito, abriu a bolsa, todo mundo vai ver. Pegou na mão, todo mundo vai ver a quilômetros de distância que você é crente por causa do tamanho da Bíblia. E antigamente, quando eu me converti, era um sinal assim, a gente sentia, não é que você queria se mostrar, mas a gente se sentia tão bem, você andando com a Bíblia na mão, sabe? A gente se sentia até que meio protegido, vamos dizer assim, né? Porque quem olhasse para você não ia querer mexer com você, porque falava, ali é crente, ali não é respeito, né? Hoje em dia as pessoas têm vergonha de andar com a Bíblia, porque virou um negócio assim que qualquer um anda com a Bíblia. Rio de Janeiro tem traficante que é crente, né? Tem bandido que é crente, tem pastor que unge arma de bandido. Você sabia disso? Unge arma de bandido para que a bala vá certinho, acerte o alvo. Olha isso, é o fim do mundo isso daí, não é? Mas tem, e se eu for te contar cada coisa que a gente sabe, que a gente recebe as nossas redes sociais, é complicado, tá? Então, outro item, não conseguem manusear a Bíblia satisfatoriamente. Os crentes evangélicos, a grande maioria não sabe manusear a palavra de Deus, não sabe mesmo. Quando você fala assim, abre no livro de Hebreus, nossa, se você não ajudar, não der um tempo para a igreja achar esse livro ou outros, abre lá em Filemon, abre lá em 1 Timóteo, a pessoa não acha,
Então você tem que dar uma força para essas pessoas, esses irmãos, para que eles consigam, não achar referência. Então o que é isso? É falta de manuseio da Bíblia, é falta de você conhecer a Bíblia que você tem. Tem muitas pessoas que têm Bíblia novinha, há 3, 4 anos já, mas está novinha, as páginas estão coladas ainda. Ou seja, o que diz isso? Que não leram a palavra ainda. Está ali de enfeite, ou leem muito, mas muito pouco. Isso é muito ruim, tá, irmãos? Então, não consegue manusear a Bíblia satisfatoriamente. Então, nas nossas escolas, nós ensinamos desde o básico, como você escolher uma Bíblia para você, dentro do propósito que você quer, até a você saber a tradução dela. Eu tenho problema com meus alunos até hoje, alunos que estão comigo há 3, 4, 5 anos, e aí quando a gente fala assim, qual é a tradução da sua Bíblia? A pessoa não sabe, a pessoa não sabe o que está lendo, aí depois ela fica, mas por que está escrito diferente a minha da Bíblia do irmão ali, ou da irmã? Porque são traduções diferentes. Traduções tem muito tipo de tradução. Nós vamos ver mais para frente na apostila aqui alguma coisa sobre isso, tá? Então, não sabem a tradução que estão lendo, ficam perdidos se do púlpito for lido outra versão, mas não perguntam, às vezes tem vergonha de perguntar, e vai embora para casa com a dúvida, não é? Mas por que é diferente do que o pregador leu? E você quer ver uma coisa? Quando o pregador fala, abre sua Bíblia no livro tal, aí a pessoa achou. Aí quando todos acharam, amém, amém. Quando ele começa a ler, a pessoa, mas ele está lendo, ou eu abri errado, ou não, mas está certo, porque ele está lendo outra coisa. Não, é a mesma palavra de Deus, mas é outra tradução. Por isso que a gente, quando vai dar o nosso curso para pregadores, formação de professores, formação de ministros e líderes e tal, uma das primeiras coisas que eles aprendem quando você for se dirigir à igreja lendo a palavra de Deus, diga à igreja que tradução é aquela que você está usando. Antigamente era mais fácil isso, porque não existiam tantas traduções, não é? Mas hoje é muita tradução, então você tem que falar, olha, eu estou lendo aqui a minha Bíblia, a versão NVI, nova versão internacional, uma linguagem um pouco mais nova, ou Bíblia King James atualizada, ou Bíblia King James fiel, tal, pode ser diferente da tua aí, o sentido é o mesmo, mas a tradução, você tem que informar, para que a palavra ela vá e ela produza, como diz um grande pregador, que eu gosto muito, que a palavra vá e produza o fruto necessário, E isso são coisas que os pregadores, naquela ânsia de se mostrar, de falar que sabe pregar, e aquela eloquência, tem pregadores até que você vai conversar com o cara, eu tenho um amigo assim, que você vai conversar com ele e ele fala assim, irmão, mas é assim mesmo, irmão, porque a palavra de Deus, ela diz que e aí quando ele vai pregar, parece um tiranossauro rex, sabe? Para que isso, irmão? Para que isso? Aí quando você vai ver o conteúdo da palavra, conteúdo desse tamaninho, não é cópia de outros pregadores. Então, para quem ama a palavra de Deus, e se você ama a palavra de Deus, você ama muito mais o seu irmão, não é? Olha o que eu estou falando, se você ama a palavra de Deus, você tem que amar muito mais o seu irmão. E se você ama o seu irmão, você quer que ele entenda a palavra de Deus. E se ele entender a palavra de Deus, mesmo que seja uma pequena porção, você já tem o teu galardão no céu, meu querido. Então, você foi chamado para ser um facilitador do ensino da palavra e não um complicador, tá? Tem ministros que complicam a palavra. Quando você vai falar muito de hebraico, de grego, de aramaico, de que não sei o que, a palavra significa não sei o que lá e tal, você está complicando mais ainda para aquela pessoinha que está ali ouvindo. Para ela está ficando muito mais difícil de entender quando você fala coisas difíceis. Então, simplifica, irmão, simplifica, usa parábolas, faz que nem um mestre, usa parábolas, usa comparações,
leia uma tradução mais nova, fale numa linguagem mais assim direta para as pessoas, que aí vai ser bênção para elas, tá? Vamos lá. Não percebem, na maioria das vezes, que os louvores sacros ou louvores santos, né, cantados na igreja, podem ser bíblicos ou não. Então, a grande maioria, eu faço muito esse exercício. Quando a gente canta um louvor, nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, nos nossos cultos, eu sempre falo isso: vocês estão prestando atenção na letra do louvor? Olha o que a letra diz. E aí a gente vai meditar se aquela letra é bíblica ou não. Se aquela mensagem é uma mensagem que exalta realmente a Cristo, ou é uma mensagem qualquer, tá bom? Então, os crentes evangélicos, tudo isso que eu estou lendo aqui é no meio dos evangélicos, né? E os evangélicos esquecem do que foi lido em poucos minutos. Por exemplo, a palavra de introdução do culto. Dali a 10 minutos, 15 minutos, você já não lembra mais. Por que você não lembra mais? Porque aquela palavra, ela não foi trabalhada como deveria ser trabalhada. Desculpa o áudio, que a minha igreja aqui, você ouve tudo que passa na rua, que ela é muito pertinho da avenida. Então aí às vezes vai passar aí uma propaganda de alguma coisa e tal, mas não liga não, tá? Então é assim. Outra coisa que a gente dá de dica para aqueles que vão pregar, vão fazer o culto, vão ser os responsáveis por a palavra de introdução dos trabalhos, né, da liturgia ali do culto. Uma palavra curta, um texto curto, um pedaço, uma ideia, algo muito assim, muito direto, e ali você vai explicar aquilo só. Você vai explicar só aquilo ali, visando o quê? A palavra principal que vai ser pregada dali a algum tempo, né? Tem pessoas que leem o Salmo 91 inteiro no início do culto e querem ainda explicar o Salmo 91 inteiro no início do culto, palavra de introdução, e aí fica aquela coisa cansativa, aquela coisa maçante, né? E aí vem o pregador também que ler um monte de texto, quer dizer, cansa a igreja. A gente tem que saber que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus sendo pregada. É simples assim, né? Se eu quisesse que os alunos ficassem lendo comigo textos e textos e textos e textos da Bíblia, eu matriculava todos eles numa escola teológica e fazia uma aula de leitura bíblica, né? Leitura e interpretação de texto. Mas o culto não é para isso. O culto é para você levar o povo a se conectar ao Senhor, para que o Senhor se compadeça e abençoe aquela nação que está ali no culto, aquele ajuntamento, aquele povo que está ali no culto, não é? O povo vem para a igreja para pedir ajuda. O povo vem para a igreja para buscar em Deus, não é, a solução dos seus males, os males humanos. Então tudo que a gente fizer que atravancar isso, que truncar isso, que você deixar burocratizar essa busca por Deus, meu irmão, vai ficar um negócio ruim, vai ficar um negócio complicado. Por isso que o louvor tem que ser louvor direto, louvores simples, louvores que tem a cara daquele culto, daquele ajuntamento, da palavra que vai estar sendo trazida, não é? O que acontecer no culto tem que ser coisas simples, coisas diretas, coisas naturais, não é? Porque na verdade a gente vê cada coisa acontecendo nos cultos que não dá. O culto é simplesmente para isso. O povo vem louvar a Deus, mas eles também vêm buscar a resolução, a resposta para os seus males, tá? E diante disso, nós temos que nos empenhar como sacerdotes. Nós temos que levar o povo a conectar-se com Deus, para que Deus venha se compadecer e venha abençoar aquele povo. O que passar disso aí é conversa, tá, irmãos? Então, tudo isso por não terem uma vida devocional de leitura e meditação na palavra, como faziam os crentes da igreja primitiva. Livro de Atos, olha lá como era a igreja primitiva. Eu costumo dizer, como está diferente o rumo da igreja e o comportamento e os cultos e a motivação das igrejas de hoje
comparada com a igreja primitiva de Atos. E nós temos que voltar para Atos e ver como era a igreja, o que é que acontecia na igreja, que Deus abençoava tanto e que hoje parece que o céu, como diz os crentes de antigamente, ficou de bronze, o céu está de chumbo, né? Parece que a minha oração não sobe, parece que não sai daqui, né? Das paredes da igreja, a nossa oração, o nosso louvor. Por quê? Nós estamos fazendo errado, irmãos. A igreja perdeu a motivação, o culto perdeu a direção que tinha antigamente, o objetivo que tinha antigamente, tá? Então é isso. Triste realidade nas igrejas: 0,8% dos crentes tem algum tipo de instrução bíblica na igreja, tal como escola bíblica dominical, grupos de estudo, ministérios e etc. 0,8% tem alguma instrução relacionada ao estudo bíblico. Não chega a ser nem 1%. Isso é terrível para nós. Não é 0,8%, não é nem 1%, irmãos, dos crentes que têm uma instrução na igreja. Isso é terrível. Se você perguntar hoje dentro de um culto no ajuntamento, quem aqui faz escola bíblica dominical, não é? Talvez ali 1/3 dos crentes vão levantar a mão. Mas quando você vai analisar esse 1/3, você olha que a grande maioria, né, aí se enquadra nisso aqui, a grande maioria esmagadora vem porque é obrigada, vem porque tem que vir, vem porque senão o pastor pega no pé, né, e tudo mais. Só 0,8% vem para a escola, traz um caderno, estuda realmente, faz a lição, lê a Bíblia, lê a lição de casa, né, faz a lição de casa que o professor, o líder ali está mandando e tal. Então isso é muito pouco, é pouquíssimo, não é? As atividades que envolvem o estudo e conhecimento da Sagrada Escritura não têm adesão dos crentes comparando com outros eventos. Ou seja, falou de estudo bíblico, os crentes fogem. Falou de escola bíblica, o crente foge. Falou de escola teológica, principalmente, o crente dá a linha, ele vai embora, ele não quer saber de estudo. Ele acha que é um negócio chato, um negócio maçante. Eu não vou nem entrar no mérito da qualidade dos professores, da qualidade do ensino, que aí também é sofrível, né? Quando nós formos ver, é uma coisa assim fora do normal. Às vezes a pessoa que está ministrando ali, a escola bíblica dominical principalmente, são pessoas que não tiveram uma formação mínima para serem professores. E aí é outro problema, só que aí cai no colo de quem? Da liderança da igreja. Se você sabe que uma pessoa não é capaz, ela não tem o cacoete, vamos dizer assim, ela não tem o dom, não tem unção para ser ministro ou ministra da escola bíblica, então, irmão, você tem um sério problema aí, né? Para isso, você tem que ter um chamado, você tem que ter um dom. Desculpa. Você tem que ter um dom, você tem que ter um chamado, você tem que gostar daquilo. Porque o professor que não lê, que não medita, que não busca material, não busca conhecimento, não procura cursos, não procura formações, né? Não procura seminários, não procura conteúdo, meu amigo, é um perigo para a igreja. A igreja está sendo provavelmente entregue na mão do inimigo, tá? Isso nós vamos falar, um assunto para outras aulas, tá? Mais para frente, tá? Então, as atividades que envolvem o estudo e conhecimento da Sagrada Escritura não tem adesão dos crentes, não tem, por experiência própria, não tem, comparando com outros eventos. Você quer ver? Pronto e rápido. Você acha que o que tem mais gente, o que tem mais adesão de pessoas, o que é que vai ter mais movimento, como diz os jovens, o que é que vai estar mais muvuca na igreja? A escola bíblica dominical ou a noite do pastel? Você já respondeu, né? O que vai ter mais gente? A escola bíblica teológica ou a festividade das senhoras? Tá na cara, né?
A festividade das senhoras é sinônimo de comida boa e alegria. Nem sempre é sinônimo de palavra. Nem sempre é sinônimo de direção de Deus. Nem sempre é sinônimo como é que eu posso dizer? De adoração genuína a Deus. É uma festividade. Se a pessoa não está direcionada pelo Espírito Santo, aquela igreja não está direcionada na palavra, a palavra ela não é o centro daquele ajuntamento, então você sabe no que vai desembocar, né? E aí a gente tem até um seminário que a gente faz nas igrejas, que ele fala sobre o círculo de oração, que na verdade é um seminário denúncia que a gente faz, né? Que o círculo de oração, o inimigo está transformando ele em grupo teatral, grupo de louvor, ajuntamento musical, mas círculo de oração, como era mesmo antigamente, o grupo das senhoras de oração, não tem mais. É rara a igreja que tem, raríssima a igreja que tem, porque você vê que é festividade em cima de festividade, e o horário que eles se ajuntam é o horário para ensaiar os louvores, para ver a roupa, para dar a última pincelada do ensaio de coreografia. E aí você vê aquelas senhoras, né, senhorinha de cabelão, senhorinhas com aquelas saias, ou coque, né, que a gente conhece, aquelas senhorinhas canela de fogo. Você vê tudo mudando o serviço delas, que antigamente elas eram senhoras de oração, eram guerreiras na oração, agora viraram, sabe o que? Dançarinas de igreja. É triste, mas é isso, a gente vê isso, tá? Se te interessar também, pastor, contata a gente, para a gente levar um seminário legal para você, para o círculo de oração, para a tua igreja, para você ser vacinado contra essas coisas de hoje que estão acontecendo nas igrejas, e provavelmente, se não é na tua, é na igreja do lado, tá? Na igreja da tua rua, na igreja do teu bairro, círculos de oração estão tudo virando grupo teatral, grupo de música, grupo de louvor, grupo de gesto. Isso aí é ótimo para o inimigo, porque antes o inimigo não entrava naquele bairro ali, ele não entrava naquela rua, ele não entrava naquela quadra. Por quê? Porque era um círculo de oração na terça, outra igreja era na quarta, outra igreja na quinta, outra igreja no sábado, outra igreja de manhã. Aí ele, na base da oração, irmão, entendeu? Evocando os anjos de Deus naquele bairro. Agora não, agora é só musiquinha, com coreografia. E aí a coisa complica, né? A coisa fica muito complicada, porque nos dias de hoje a coisa vem mudando, né? Vem mudando demais, mas mudando muito. Então é uma preocupação que nós temos em relação a essas coisas, né, que estão acontecendo aí nos dias de hoje. Então, o que é que vai estar mais lotado, mais cheio de gente? E aí nós vemos, ó, festividade de jovens, lotado. Festividade das senhoras, lotado. Festividade dos aniversários da igreja, vários tipos de aniversário, lotado. Congresso com cantores ou pregadores especiais, lotado. Campanhas de poder, de milagres, campanha de, né, lotado. Culto de doutrina, vazio. Escola bíblica dominical, escola teológica, escola doutrinária, escola para obreiros, vazia, né? É assim, vazia. E não tem o que fazer. Amém, irmão? Outra coisa que está aqui na apostila, né? Bem legal. Ó, quem lembra disso aqui? Quem lembra? Que era aquela hienazinha do desenho, né? E esse daqui, quem lembra? A formiga atômica, né? Esse aqui eu acho que o nome dele era Hard, não é? Na época lá era o desenho chamado Lip e Hard. E essa aqui é a formiga atômica. Então, aqui, ó, você pode ver, é uma conversa entre os dois. E esse número aqui, ó, é o 3416, é o fator 3416. Aí você que é aluno que estava na dúvida do que era isso, que eu dei uma pincelada lá na aula aquele dia, hoje você vai saber realmente o que é. Então,
o fator 3416. Aquela hienazinha, quem lembra? Que falava, o dia, o azar, não vai dar certo, estava sempre para baixo, né? Sempre triste, sempre todos os planos e os projetos, às vezes o Lipe vinha, vamos fazer tal coisa, aí a hienazinha, não vai dar certo isso aí, não, nem vamos fazer, porque não sei o que, sempre colocava para baixo, sempre desânimo total para fazer as coisas. Aí aqui nós colocamos assim, a hienazinha, eu ia vir para a aula, mas, olha lá, por que você não veio para a aula, irmão? Eu ia vir para a aula, mas o diabo está furioso, pastor. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Ó dia, ó azar. E aí a gente tem irmãos que é uma graça, né? Vamos dizer assim, né? Irmãos que se empolga, né? A gente vê que está empolgado, né? Nas primeiras aulas e tal. Aí daqui a pouco você vai conversar com o irmão. Você não veio mais nas aulas? O que está acontecendo? Não, pastor, é que o inimigo está furioso, que nem o bichinho aqui, né? O inimigo está furioso, pastor. Olha, eu estava saindo de casa, que é um poste na porta de casa. Olha, eu estava saindo de casa, irmão, tinha um disco voador pousado bem, aí não deu, né, pastor? Quando eu comecei a ver aqueles hominhos verdes saindo de dentro do... pastor, aí não deu nem para me ir, eles não deixaram eu sair, né? A gente fala isso brincando, mas é cada coisa que os irmãos falam para nós, que é demais, né? Desde chuva de panelas, né? Que a pessoa estava saindo de casa, daqui a pouco uma briga no vizinho e panela voando para lá e para cá, a panela acertou no irmão, quer dizer na irmã, e aí machucou, a irmã foi parar no hospital. Aí no outro dia, quando você vai ver, cadê a marca da panela na irmã? Não tem marca, entendeu? Então, quer dizer, o que aconteceu? E desculpas, irmão, que o metrô furou o pneu, né? E coisas assim, fora, se a gente for falar aqui, vai identificar alguns irmãos aí, né? Então é melhor a gente nem tocar no assunto. Mas coisas assim que você vê que é uma desculpa, mas campanha no lar não falta, monte não deixa de ir, para pregar, né? Agendas, chega primeiro que todo mundo, se bobear, né? E outros tipos de coisa, mas outros tipos de situações que a pessoa honra tal, mas na escola teológica é demais, você entendeu? Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, eu sei que o Espírito Santo me colocou aqui, pastor, e a nossa escola é grátis, a escola de teologia é grátis, né? Então tu quer mais o quê, né? Um dia na semana, 2 horinhas de aula, você quer o quê, né? Você quer mais o quê? Só se a gente desse o diploma na tua mão, já sem você fazer nada, só isso, né, que você queria, né? Então, acontece esse tipo de coisa, né? E aí a pessoa, não, porque eu venho, que essas aulas são da hora, que tal, eu estou gostando demais e tal, a pessoa some, nunca mais aparece, né? Mas aí você vê lá nas internet da vida, você vê que a pessoa não falta em um compromisso, entendeu? Desses aí que eu falei para vocês. Ela não falta de jeito nenhum, ela está em todos, não é? Então, aí por outro lado, esse é o crente hard, né? Por outro lado tem o crente formiga atômica, que formiga atômica é assim, nem adianta tentar me impedir, vambora para teologia, nem adianta tentar me impedir, vambora para teologia, vambora, e sai e vai embora. Eu tenho alunos que ele sai de casa, ele vai encontrando os irmãos desanimados na rua, aluno meu, eu falo, irmão, vambora, mas eu tenho que ir para casa, não, vambora, a gente compra alguma coisa no caminho, a gente compra lá um salgadinho, vamos comendo, né? Um refrigerante, alguma coisa desse sentido aí, desse tipo, e nós vamos embora, vamos, segue, caminho que segue, vamos embora, né? E tem gente que não, estou desanimado e tal, mas chama para um culto no lar para você ver, né? Nossa, a pessoa é demais. E aí, que nem eu falei, esse fator 3416 aqui, ó, 3416, você tá vendo? Talvez você não esteja vendo que está ao contrário, né? Mas é o fator 3416. O que quer dizer isso? Se você somar o 34 com 16, vai dar 50, um número
de 50 pessoas, não é? Dessas 50 pessoas que começaram a teologia, ou a escola bíblica, ou a escola de obreiros, ou alguma coisa assim, dessas 50, você pode ter certeza que 34 vão sair fora, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a média é essa daí, 34 vai sair fora, dando as desculpas mais incríveis que você pode imaginar, tá? E a gente dá até para fazer um caderno, de uma lista de desculpas, tá? Para ir embora da escola teológica, mas tá no monte, né? Eu tenho uma pessoa, não vou nem dizer que é aluno ou que é aluna, mas eu tenho uma pessoa em um dos nossos núcleos que é assim. A pessoa quando fala comigo, fulano, por que você não estava na aula naquele dia e tal? Ah, pastor, nossa, tá demais, é uma luta, é uma guerra. Olha, né? Um dia ela falou que estava com uma dor de cabeça, eu estava com dor no pé, dor no rim, dor no coração, dor no meu pulmão, dor não sei aonde, dor não sei o que lá. Ah, não deu para ir, ah, eu trabalhei até tarde, ah, não sei o que. Sempre uma desculpa, sempre. Tá? A gente sabe que assim, uma vez ou outra, tudo bem, mas sempre uma desculpa. É melhor a pessoa falar assim, eu não quero mais estudar teologia, né? Eu não gostei, não gostei, não me adaptei, não quero mais. Mas a pessoa fala assim, nossa, eu amo a estudar a palavra de Deus, eu amo a teologia, eu amo as coisas do Senhor. E a pessoa fica com umas ideias dessas, né? E aí essa pessoa sempre desculpa, sempre desculpa, sempre desculpa. Mas aí quando você vai olhar na internet, tá lá uma foto tirada panorâmica, tá lá a pessoa no culto, na casa dos irmãos, né? Na igreja ela não vai também, mas no culto, na casa dos irmãos, e no monte, e não sei aonde lá, e profetizando, e pregando nas agendas e tal, né? E pá e tal, e às vezes você olha assim bonitinho, né? Com gravatinha para tudo, né? Mas na teologia não vai, entendeu? Por que não vai? Porque não gosta da palavra, né? Simples assim. Então, esse número 34 são de pessoas que vão embora, e 16 são as pessoas que ficam, que se formam, pessoas que fazem as lições que nós pedimos, pessoas que se dedicam lembra? Na leitura, no estudo e na meditação da palavra do Senhor, pessoas que estão ali diante, sabe, das lutas, das dificuldades, mas está ali. Eu conheço pessoas, e isso é uma coisa gratificante, pessoas que estavam saindo para ir para a aula, e aí de repente chega tia, sobrinho, e aquele carro lotado de gente, não sei o que, ela fala assim, ó, é o seguinte, vamos comigo ali rapidinho, aproveita que vocês estão de carro, vamos comigo ali rapidinho, vocês me dêem, mas você vai sair, eu vou ter uma coisa importante hoje, vamos aproveitar, vamos comigo. E a pessoa foi, pegou esse povo todo, levou para a aula de teologia, e chegou lá na aula, o povo não é que gostou. E aí eu dei uma apostila até para cada um deles, tal, gostaram, aquela empolgação, né, aquela coisa, quer dizer, olha aí, diferente daquela pessoa que falou, não, vou ficar em casa, professor, não vou não, porque chegou visita aqui e tal. Claro que cada caso é um caso, mas você vê a diferença, 34, 16, fator 34, 16, fator 34, 16, de 50 pessoas, 34 em média vão embora e 16 permanecem na escola, 16 vão se formar, 16 vão estar ali dando sequência à sua caminhada com o Senhor pela palavra de Deus, tá? Então isso é muito bom. Qual é o crente que você quer ser? Você quer estar dentro de qual número? Dos 34 ou dos 16? Você quer ser aquele que está sempre com problema, o inimigo sempre passando a rasteira ou rodo em você? Você quer ser aquele que vai em frente e, né, contra tudo e contra todos, você vai lá e manda bala, tá? Então isso aqui é muito bom, tá? Página 4 da apostila é o que nós acabamos de falar, né? O fator 34, 16, tá? O item 6, a Bíblia como o livro. E aí o Salmo 40,
versículo 7, eu vou ler aqui rapidamente. A Bíblia está aqui, ó. Salmo 40, versículo 7. O que diz na NVI, Nova Versão Internacional? Salmo 40, versículo 7, na NVI, diz assim: Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. A Bíblia como o livro. Aqui estou, olha que maravilha. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Quem é que disse isso? No Novo Testamento teve uma pessoa que falou, né? Vocês ficam aí lendo, vocês diz que são mestres no negócio, mas a Escritura diz de mim, fala de mim e vocês não sabem. Olha lá, conexão, né? Conexão. Então a Bíblia, ela é o livro. As Escrituras antigas, elas foram confeccionadas. Aí a gente está dando uma corrida um pouco, mas aí aquilo que a gente conseguir passar para vocês, a gente vai passando, tá? A Bíblia, como livro, ela foi confeccionada através do quê? Como que ela foi feita? Ela sempre foi um livro assim com folhas, com páginas, com a capa bonita dessa. E aliás, essa Bíblia é muito bonita, né? Fazendo referência aí à sociedade, não é da sociedade, né? Editora Vida. Olha que da hora, Editora Vida. É que a maioria é da SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil, mas isso aqui é da Editora Vida, né? Às vezes até é prensado lá nas gráficas dele, só recebe o nome de uma editora, né? Mas enfim, você acha que ela foi sempre confeccionada desse jeito? Sempre foi assim? Não. No início, a palavra de Deus, ela foi feita em tábuas de pedra. Lembra? Os 10 mandamentos de Moisés, que foram feitos em 2 tábuas. Creio eu que 5 em uma, 5 em outra, ou, né, alguma coisa próxima a isso. Mas foram feitas em 2 tábuas os mandamentos do Senhor, né? Depois, em peças de cerâmica, né? Em peças de barro, cerâmica, barro. Você vê isso muito naquelas novelas da Record, principalmente lá no início, né, do Velho Testamento, né? Os escribas pegavam aquelas tabuinhas, né, de argila, e ali eles iam com uma ponta de ferro escrevendo naquilo ali. E aí você olha a biblioteca dos caras naquela época, eram umas placas enormes assim, ó, fazer aquela pilha, né, de escritos da Bíblia. Já pensou, irmão, se tivesse que andar com isso aí na sua bolsa, né, escolher, hoje eu vou levar qual placa, qual é a menos pesada aí, qual que eu vou levar, né? Após isso, placas de madeira, né, principalmente na Idade Média, foi escrito muito a palavra de Deus em placas de madeira. Aí fica um pouco mais leve, né? Mas aí mesmo assim, você pegasse uma placa desse tamanho aqui, você ia conseguir colocar aqui o quê? No máximo uns 10 versículos, né? Uma letra bem pequenininha, você colocaria talvez um livro inteiro, né? do Novo Testamento, a gente não sabe, né? Depois, rolos de couro, que é aqueles pergaminhos, né? Pergaminho que se abria, né, assim, né, aqueles rolos de couro. E aí uma curiosidade, o livro de Isaías, só o livro de Isaías, provavelmente ele teria próximo de 9 metros de comprimento. Imagina você, um rolo de couro, o livro de Isaías todinho escrito nesse rolo de couro, daria 9 metros. Já imaginou você com 9 metros de alguma coisa escrita ali em couro, irmão? Você andar com aquilo ali, tem que ser aqui, né? E hoje as pessoas reclamam que é uma biblinha pequenininha assim na bolsa, né? Tem um celular para você ler também, as pessoas não leem. Olha o esforço do povo daquela época para estar ali contactada com a palavra do Senhor, né? Depois o papiro, né? Que era uma espécie de papel, e logo depois o pergaminho, que aí é uma coisa que já foi assim muito confeccionada aí
a partir do uso desse material, tá? Claro que nós estamos falando assim rapidamente sobre isso, que isso aqui é introdução à bibliologia. Nas outras matérias relacionadas à Bíblia mesmo, a bibliologia mesmo, você vai ver isso com mais detalhes, né? No curso médio, esse é o curso básico, no curso médio você vai se aprofundar mais sobre isso daí, tá? Como era feito o material, a durabilidade dele, que tipo de tinta usava, né? Que tipo de caneta se usava, era uma pena, né? Outros aí, dependendo do material, era uma ponta de ferro, que nem eu falei, né? E por aí você já imagina como vai, né? E a Bíblia, ela é muito confiável, a palavra de Deus, ela é muito confiável. Para esses que falam que, não, foi escrita por homens, foi mudada por não sei quem, foi feita não sei o que, você vai ver aqui, não é? O trabalho que deu para a palavra do Senhor chegar onde nós pudéssemos tê-la nas nossas mãos, como essa aqui, por exemplo. O trabalho que deu e o zelo, o cuidado e o poder do Senhor para poder preservar, para não se contaminar nem de um lado nem do outro a sua palavra. Você vai ver aqui. Então, a confiabilidade da Bíblia, não há sombra de dúvida de que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus manifestada para toda a humanidade em forma escrita. Então, a Bíblia é a palavra de Deus manifestada de forma escrita, tá? Se de repente eu quiser, o que eu estou falando aqui, eu escrever e te mandar, você só vai estar lendo, mas saiu da minha boca. Para você ouvir e escrever, tem que primeiro passar pelos seus ouvidos. Você ouviu, não é? E você escreveu. Mas tiveram outras situações de que foi inspiração direta de Deus, não é? Inspiração direta do Senhor. Então, não tem como você questionar isso. E outra, a própria Bíblia se explica nela mesma, né? Não há contradições na Bíblia. Quando você vai ver alguma coisa assim que aparentemente é meio contraditória, se você investigar mais, ler o texto, o contexto, você vai sanar aquela dúvida sua ali, tá? E isso é muito bom, tá? Então temos hoje esse tesouro em nossas mãos, mas não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Para chegar até aqui, a Bíblia foi provada no tempo e no fogo das paixões da humanidade e mostrou-se fiel ao seu propósito. Qual é o propósito? De fazer o homem meditar em seus próprios atos e dar-lhe direção a uma vida santa, justa, rumo à sua salvação, tá? Então, a palavra de Deus, ela vem através aí dos tempos, ela sendo provada, né, no mundo, pelo ser humano, pelo fogo das paixões, como diz aqui o texto, né? Ela vem sendo provada e ela se manteve pura até os dias de hoje, não se contaminou. Por causa do quê? Por causa do poder de Deus na sua palavra, tá? Nenhum livro em toda a história da humanidade foi e ainda é tão perseguido. Nenhum livro foi e ainda é nos dias de hoje tão perseguido, massacrado, caluniado como as escrituras são. Ela é perseguida, ela é massacrada, ela é caluniada. Quem vive em 2022 sabe muito bem que a Bíblia contém textos que, se você for abrir e ler, você é apedrejado só de ler, porque as pessoas do mundo que não concordam com os ensinos, esses ensinos da palavra, elas vão te apedrejar, vão te querer espancar, vão querer te bater, vão querer te prender, né? E por incrível que pareça, as leis vão favorecer essas pessoas, pelo simples fato de você abrir a Bíblia e ler, reproduzir a leitura que está aqui, né? Simplesmente assim. Você é arriscado tomar um processo, você é arriscado ser preso, simplesmente por você ler o que está escrito no livro. Então a Bíblia, ela é massacrada, ela é perseguida até os dias de hoje, tá?
E sabemos o porquê. Claro que nós sabemos o porquê. Claro, por ser o único em todo o mundo que dá as coordenadas para que o ser humano destrua o mal pela sua raiz e liberte não só ele próprio, como toda a natureza do pecado original. Qual é o pecado original, irmãos? Você que é crente, qual é o pecado original? O pecado original é a desobediência. E a desobediência gerou o quê? O pecado. E o pecado é abominação a Deus. Então, se a Bíblia fala uma coisa e você não obedece, que é o contrário, então você está pecando. Simples assim. Está na Bíblia. E nós temos vários exemplos disso aí, tá? Que nós vamos entrar mais para frente, tá? Ele, o livro, é a chave, a bússola, o remédio, a lei, o segredo e a direção. Mas como saber se tudo isso é mesmo a verdade? Podemos confiar? Quais as provas? Isso está tudo na apostila, tá? As escrituras chegaram até nossas mãos graças ao plano perfeito do Senhor em transmitir sua própria palavra de variadas formas. Deus visitou muitos homens e mulheres através dos tempos para gravar seus ensinamentos em seus corações e no seu íntimo. Verdades que tinham urgência de serem entregues e que não poderiam deixar de serem passadas ao povo, não poderiam deixar de serem passadas ao povo, essas verdades foram passadas ao povo através da própria ação de Deus, tá? Deus se utilizou deste mecanismo sempre que precisou mudar situações cruciais para o seu povo, tá? E aí nós temos página 5 da apostila. Por que eu devo acreditar na Bíblia? Por que eu devo acreditar no que está escrito nesse livro? Será que o que está aqui é verdade mesmo? Verdadeira? Eu posso confiar? Ou isso aqui amanhã ou depois nós vamos descobrir que era enganação? Que isso aqui na verdade foi feita com outras intenções, que não foi a salvação do homem? Será que ela foi corrompida? Será que ela foi de outra forma confeccionada para outros objetivos? Não, nós podemos dizer que a palavra de Deus ela foi trazida até nós nos dias de hoje e ela foi confiada a homens que foram usados pelo Espírito Santo, para o escrito da palavra de Deus, ou para os escritos da palavra de Deus, porque Deus tem um objetivo com você que está assistindo esse vídeo. Deus teve esse trabalho todo de guardar essas pessoas, de guardar a palavra, de guardar a doutrina, de guardar a lei, simplesmente porque Ele precisava que você que está assistindo esse vídeo, você cumprisse, você seguisse, para que você fosse abençoado ainda nesse mundo e após a sua partida desse mundo, você ainda tivesse uma vida eterna de bênção e de vitória. A grande pegada é essa: nós não pensamos na nossa partida desse mundo. E a Bíblia diz que nós temos que pensar, irmãos. Se você meditar nas Escrituras, você vai ver que você vai ser abençoado nessa vida e muito, muito, muito mais além de bênçãos você vai receber na vida futura. A Bíblia chama de a glória do Senhor, É a glória do Senhor a qual Ele vai te abençoar, tá? Na sua vida futura, na glória, tá bom? Então na página 5 está escrito lá: por que devo acreditar na Bíblia? Isso nós vamos ver no outro vídeo, na sequência desse estudo, amém? A partir da página 5. Então que Deus abençoe você, que Deus te guarde e que Deus abra o teu entendimento, abra o teu coração, para que a palavra de Deus possa fluir, amém? Deus te abençoe.